FEITEC 2022, a gente está aqui no Gran Palazzo nesse segundo dia, uma movimentação incrível, linda por aqui e sempre um conteúdo diferenciado. Estão comigo aqui o Armando César e a Sandra Rodrigues para a gente falar sobre um olhar estratégico para o agronegócio. Sandra, e essa estratégia também do agro, ela precisa pensar no meio ambiente. A gente tem aí o Simbalagens, que agora está fazendo já um pouquinho mais de 20 anos. Isso, estamos completando no ano que vem 25 anos de efetiva operação nesse processo de logística reversa, né? Você sabe que eu me lembro do Simbalagens já há bastante tempo de ter feito reportagem sobre isso e que imagino que, mais lá atrás, talvez para poder dar essa didática para o produtor rural, houvesse um pouquinho mais de dificuldade, né? Porque o Simbalagens é exatamente você poder retirar do meio ambiente aquele resíduo do agrotóxico que fica na embalagem, fazendo uma lavagem correta, né? E explica assim para quem não é do agro, né? E que possa entender um pouquinho mais, aproximar desse conteúdo. E também nos diz, por favor, sobre esse período de tempo que já passou, se já está mais fácil trabalhar isso com o produtor. Perfeito. Nós iniciamos num processo que não existia nada nesse setor. Então, o produtor ele tinha uma dificuldade, né, de destinação, ele tinha um resíduo no campo e as prefeituras tinham um dever de ajudá-lo. Então, 92 prefeituras criaram um consórcio em Passo Fundo. É importante dizer que esse processo começou aqui, é Passo Fundense, né? E esse projeto é pioneiro em recebimento de embalagens vazias. Essas prefeituras, então, trabalharam de 98 a 2000, aonde foram em busca também de uma legislação específica, de uma lei federal e de um decreto federal, que possibilitasse que tivesse uma organização desse setor. E com isso veio a devida tríplice lavagem, a obrigação do produtor rural, a obrigação do distribuidor em ter uma unidade de recebimento para destinar essas embalagens. Hoje a gente costuma dizer que a nossa legislação ela é a mais completa porque ela tem todos os elos da cadeia representados. E depois de 25 anos, né, para encurtar um pouco dessa história de sucesso que os Simbalagens têm, tanto no Rio Grande do Sul como no Brasil, né, como a central mais antiga, a gente pode dizer que hoje sim o Brasil é referência mundial em legislação para a destinação final das embalagens vazias defensivos agrícolas. E hoje em dia, está mais fácil de trabalhar isso com o produtor rural assim no cotidiano dele? É importante dizer que a educação ambiental ela é continuada, né? Então a gente não pode simplesmente passar as boas práticas e esquecê-las. E hoje nós nos preocupamos, além de orientar o produtor rural, é cuidar do futuro das próximas gerações. Ou seja, educar também os pequenos. Claro que não falando de embalagens vazias e defensivos, mas falando dos cuidados, por exemplo, do lixo comum, como é separado em casa e de outras práticas que são muito importantes. Então hoje nós trabalhamos através da nossa federação a nível nacional. Hoje nós temos uma federação que nos representa e que leva essa mensagem de preservação e de proteção do meio ambiente e também para com as pessoas, né? Porque nós devemos cuidar dos nossos produtores com o uso correto de equipamento de proteção e isso tudo envolve a nossa logística reversa brasileira. Vou pedir licença aqui para a Sandra, vou falar aqui com o Armando César também. Armando, tem também uma outra questão, né, que é a diferença de legislação entre os estados em determinada situação, né, nessa questão de agrotóxico e outras coisas ligadas ao agro. Isso acaba dificultando no cotidiano dessas operações? Sim, muito mesmo. Para ter uma ideia, para transportar agrotóxicos são 314 leis. Para armazenar 314 leis só para o transporte. Só para o transporte. Com até a mudança da NR31, né, que foi publicada recentemente, o setor, a Confederação Nacional da Agricultura, estimou que houve uma economia de 4 bilhões de reais só com a atualização de uma norma para que a norma ficasse mais aderente à realidade do campo. 4 bilhões de reais. Nossa, é um número muito impactante, né, cara? A gente não imagina tudo isso, né? E até porque a inovação, seja no campo, no meio urbano, né? Ela também precisa de uma agilidade para as coisas, né? Se há algum pensamento, alguma questão de tentar desburocratizar um pouco tudo isso? Sim, o governo vem trabalhando com a análise de impacto regulatório, né? Mas é muito importante ter a sociedade organizada para que se faça presente nas discussões, nas construções das novas legislações. Se não existir essa sociedade organizada, a lei é escrita e não há participação popular, né, para quem vai ser impactado por isso.
Muito obrigado a vocês por estarem aqui na Feitec, por compartilharem esse conteúdo conosco e obrigado também por nos oportunizar esse bate-papo por aqui. Aliás, a Feitec segue até domingo, a gente está te esperando. Vem para o Gran Palazzo e acompanha todas as informações também por aqui nas nossas redes sociais. A Feitec 2022 é uma realização da CISA e da Prefeitura de Passo Fundo com o apoio de grandes parceiros, Razão Info, Attus Educação, UPF e muitos outros. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações dessa inovação e de todo esse conteúdo que pulsa por aqui.